A Verdade sobre os Anjos, capítulo 5, parte 2. Ao separarem-se um do outro, estariam em maior perigo do que se permanecessem juntos. Os anjos insistiram que eles seguissem bem de perto as instruções dadas por Deus no tocante à árvore do conhecimento, pois na obediência perfeita estariam seguros. O inimigo caído somente poderia ter acesso a eles junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva asseguraram aos anjos que jamais transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era sua maior alegria cumprir a vontade dele. Os anjos se uniram a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e enquanto seus cânticos ressoavam cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som dessas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Ouvindo a sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou aos seus seguidores a ansiedade de incitá-lo, Adão e Eva, e a obediência. Satanás fala a Eva através de uma serpente. Para realizar sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer o uso da serpente como médium, um disfarce bem adequado ou seu propósito de enganar. Naquele tempo, a serpente era uma das criaturas mais espertas e belas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava um esplendor deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Eva se afastou do esposo, admirando as belezas da natureza na criação de Deus, deleitando seus sentidos como as cores e as fragrâncias das flores e encanto das árvores e arbustos. Ela pensava na restrição imposta por Deus no tocante à árvore do conhecimento. Alegrava-se com a beleza e a abundância providas por Deus para a satisfação de todas as necessidades. Tudo isso, disse ela, Deus forneceu para o nosso proveito. Tudo é nosso, pois ele disse, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Eva se aproximou da árvore proibida, sentindo-se curiosa por saber como a morte podia esconder-se num fruto de tão formosa árvore. Surpreendeu-se ao escutar suas dúvidas repetidas por uma voz estranha. É verdade que Deus disse, não como do fruto de nenhuma árvore no jardim? Eva não percebeu que havia revelado seus pensamentos ao falar em voz audível, consigo mesmo, pelo que se assombrou grandemente ao ouvir suas dúvidas repetidas por uma serpente. Com palavras suaves e melodiosas e com voz musical, Satanás dirigiu-se à maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Exaltava a beleza excessiva, o encanto da mulher, o que não desagradou a Eva. Eva sentiu-se encantada, lisonjeada, bajulada. Eva realmente pensou que a serpente lhe conhecia os pensamentos e que por isso devia ser muito sábia. A sua resposta foi: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aquele momento, o pai da mentira fez sua afirmativa
em aberta contradição à expressa palavra de Deus. Satanás assegurou a Eva que ela fora criada imortal e que não existia a possibilidade de ela morrer. Disse-lhe que Deus sabia que se comesse do fruto da árvore do conhecimento, seu entendimento seria iluminado, expandido, enobrecido, tornando-os melhores ao próprio Deus. Eva pensou que existia sabedoria nas palavras da serpente. Contemplou com ardente desejo a árvore carregada de frutos, que parecia deliciosos. A serpente os estava comendo com aparente satisfação. Eva havia ultrapassado as palavras da ordem divina. Deus dissera a Adão e Eva: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E na conversa com a serpente, Eva acrescentou: nem tocar nele para que não venha a morrer. Aqui pode ser percebida a sutileza da serpente. Essa declaração de Eva deu a Satanás uma vantagem. O diabo afirmou que ao comer do fruto dessa árvore, Adão e Eva atingiriam uma esfera mais elevada da existência e atrairiam para um campo mais vasto de conhecimento. Ele próprio havia comido do fruto proibido e, como resultado, adquiriria o dom da fala. Ensinou que, por egoísmo, o Senhor desejava privá-lo daquele fruto, com receio de que chegassem a um nível de igualdade com ele. Curiosidade de Eva despertou. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não ocorreu a sua morte, que este pudesse ser o inimigo decaído, utilizando a serpente como médio. Com que intenso interesse o universo inteiro contemplou o conflito que decidiria a situação de Adão e Eva. Com quanta atenção os anjos ouviram as palavras de Satanás, o originador do pecado, enquanto ele colocava as próprias ideias acima dos mandamentos divinos, procurando tornar sem efeito a lei de Deus por meio de seu enganoso raciocínio. Com quanta ansiedade ele aguardara para ver se o santo par seria enganado pela tentador, cedendo às suas artimanhas. Satanás representou a Deus como um enganador, como alguém que deseja destituir suas criaturas dos benefícios de seu mais exaltado dom. Os anjos escutaram com pesar ou assombro essa declaração quanto ao caráter de Deus, enquanto Satanás o representava como possuindo os seus próprios miseráveis atributos. Eva, porém, não se horrorizou ao ouvir o Santo e Supremo Deus sendo assim falsamente acusado. Se ela houvesse lembrado todas as demonstrações de seu amor, se tivesse corrido em direção ao esposo, poderia ter sido salva da tentação sutil do maligno. O tentador colheu um fruto e o entregou a Eva. Ela o tomou nas mãos e veja, disse o tentador, vocês foram proibidos até mesmo de tocar o fruto, pois morreriam? Ele lhe disse que ela não correria maior perigo comendo do que tocando ou manuseando. E Eva foi encorajada, pois não sentiu de imediato os sinais do desagrado do divino. Pensou que as palavras do tentador eram inteiramente sábias e corretas. Comeu e ficou encantada com o fruto, e este lhe pareceu agradável ao paladar, e ela começou a imaginar como seria sentir si mesmo os maravilhosos efeitos dele.
Nada havia de venenoso no fruto da árvore do conhecimento em si, nada que pudesse causar a morte ao ser ele ingerido. A árvore havia sido colocada no jardim como uma prova de lealdade a Deus. Eva come o fruto e tenta seu esposo. Eva comeu e imaginou que sentiria a sensação de uma vida nova e mais elevada. Não sentira nenhum efeito ruim do fruto, nada que pudesse ser interpretado como morte, mas justamente como a serpente tinha dito, uma sensação agradável que ela imaginou ser como os anjos sentiam. Ela tomou então o fruto e comeu, imaginando sentir a revigorante poder de uma nova exaltada existência como resultado da influência estimulante do fruto proibido. Estava em um estranho e antinatural estado de entusiasmo, quando procurou o esposo com as mãos cheias do fruto proibido, relatou-lhe o sábio discurso de serpente e manifestou seu desejo de levá-lo imediatamente para junto da árvore do conhecimento. Contou-lhe que havia comido do fruto e que, em vez de experimentar uma sensação de morte, sentia uma influência prazerosa e estimulante. Tão longo desobedeceu, Eva se tornou um poderoso meio para ocasionar a queda do esposo. Uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão. Estava atônito e alarmado diante de que Eva havia contado. Ele disse que isso devia ser o adversário contra quem havia sido advertido, e pela sentença divina ela deveria morrer. Em resposta, Eva insistiu com ele para comer, repetindo as palavras da serpente, de que certamente não morreriam. Ela julgou que isto deveria ser verdade, pois não sentia evidência alguma de desagrado de Deus. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitando a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor, e teve uma terrível luta interior. Lamentou que tivesse permitido que Eva se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada e ele devia se separar daquela cuja companhia fora sua alegria. Como poderia suportar isso? Resolveu partilhar do destino dela. Se ela deveria morrer, ele morreria com ela. Afinal, não poderiam ser verdadeiras as palavras sábias da serpente. Ele pensou, Eva estava diante dele, tão bela e aparentemente tão inocente como antes desse ato de desobediência. Expressava maior amor para com ele do que antes. Nenhum sinal de morte aparecia nela e ele decidiu enfrentar as consequências. Pegou o fruto e comeu rapidamente. Depois de sua transgressão, Adão, a princípio, imaginou estar entrando em uma condição mais elevada de existência. Logo, porém, os pensamentos de seu pecado encheu de terror. O ar que até ali havia sido de uma temperatura amena, uniforme, parecia gelar, culpando o casal, e não havia mais aquele amor, aquela paz que tinha desfrutado. Em vez disso, estavam experimentando uma sensação de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez de alma. Satanás exultou com seu êxito. Tinha agora tentado a mulher a descrever de amor de Deus, a questionar sua sabedoria e procurar penetrar em seus oniscientes planos. Por intermédio dela, ele havia causado também a ruína de Adão, que, em consequência de seu amor por Eva, desobedeceu ao mandado divino e decaiu com ela. Satanás, o anjo caído, havia declarado que ninguém podia guardar a lei de Deus. Então indicou a desobediência de Adão como prova
da veracidade à sua declaração. Satanás se vangloriou arrogantemente de que o mundo criado por Deus era seu domínio. Havendo conquistado Adão, o soberano do mundo, ganhara toda a humanidade como seus súditos, possuiria o jardim do Éden e o transformaria em seu quartel-general, estabeleceria nele seu trono para ser o soberano do mundo. O Concílio de Paz. As notícias da queda do ser humano se espalharam pelo céu, e todas as harpas emudeceram. Os anjos depuseram com tristeza as coroas da cabeça, e todo o céu estava em agitação. Um concílio foi realizado para decidir o que teria de ser feito com o casal culpado. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi envolta pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na terceira vez ele veio de seu Pai e se podia ver a sua pessoa. Anunciou então à multidão angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o ser humano perdido. Disse-lhe que havia conversado com o Pai e se oferecido para dar sua vida como resgate a tomar sobre si a sentença da morte, a fim de que, por meio dele, o ser humano pudesse encontrar perdão. O princípio, os anjos não puderam se alegrar, pois seu comandante nada escondeu deles, mas lhe desvendou o plano da salvação. Jesus lhe disse que deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, seria humilhado como um ser humano, e que finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, ele seria entregue nas mãos dos homens, suportaria quantas crueldade e sofrimento Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpio ser humano a lhe infligir, que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia que nem mesmo os anjos poderiam contemplar, esconderiam o rosto dessa cena. Os anjos se prostraram diante dele, ofereceram a própria vida. Jesus lhe disse que pela sua morte ele salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida, somente a vida dele poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo ser humano. Os anjos temiam que Adão e Eva estendessem a mão, comessem da árvore da vida, imortalizassem assim sua vida pecaminosa. Deus, porém, disse a eles que expulsaria os transgressores do jardim imediatamente, e foram comissionados anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Os anjos que foram comissionados para guardar Adão e seu lar endênico antes da transgressão e expulsão do paraíso, depois receberam o encargo de guardar as portas do jardim, protegendo assim o acesso à árvore da vida. Quando Adão e Eva compreenderam o quanto a lei de Deus era exaltada e santa a ponto de a sua transgressão requerer tão dispendioso sacrifício para salvar a si mesmo e a sua posteridade da ruína total, suplicaram a própria morte, o que eles, a sua posteridade, fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, de preferência a que o amado Filho de Deus fizesse esse grande sacrifício. Adão foi informado de que a vida de um anjo não poderia pagar o débito à lei de Jeová. Por essa razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. O Pai não podia abolir ou mesmo modificar um único preceito de sua lei para socorrer o ser humano e sua condição decaída, mas o Filho de Deus, que em união com o Pai havia criado o ser humano, poderia efetuar uma expiação aceitável a Deus.
Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais penosa cerimônia. Sua mão teria de se erguer para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Foi essa a primeira vez em que testemunhou a morte. Enquanto olhava para a vítima ensanguentada, debatendo-se nas agonias da morte, deveria contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem vítima prefigurava. Adão e Eva expulsos do jardim. Adão e Eva foram informados de que tinham perdido seu lar edênico. Não era seguro permanecer no jardim do Éden, pois em seu estado pecaminoso eles poderiam ter acesso à árvore da vida. Suplicaram encarecidamente que pudessem permanecer no lar de sua inocência e alegria. Confessaram que havia perdido todo o direito daquela feliz morada, mas se comprometeram a prestar estrita obediência a Deus dali em diante. No entanto, foi declarado a eles que sua natureza ficará depravada pelo pecado, e eles haviam diminuído sua força para resistir o mal, e abriram caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência, tinham cedido à tentação e agora, em estado de culpa consciente, teriam menos poder para manter sua integridade. Com humildade, a indescritível tristeza, despediram-se de seu belo lar e saíram para habitar na terra sobre a qual estava a maldição do pecado. Santos anjos foram enviados para conduzir o desobediente casal para fora do jardim, enquanto outros anjos guardavam o caminho da árvore da vida. Cada um desses poderosos anjos sustentavam na mão direita uma espada resplandecente. Fortes anjos com raios de luz que pareciam espadas flamejantes, movendo-se em todas as direções, foram colocadas com sentinelas para proteger o caminho da árvore da vida, para evitar que Satanás ou o culposo par se aproximassem. Era um plano bem calculado de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem sua desaprovação e então participassem da árvore da vida, de modo que se perpetuasse uma vida de pecado. Entretanto, santos anjos foram enviados para vigiar o caminho da árvore da vida. Em redor desses anjos brilhavam raios de luz, com aparência de espadas flamejantes. Depois da queda, Satanás ordenou aos seus anjos que efetuassem especial esforço para fomentar a crença na imortalidade natural do ser humano. Depois de induzidos a crer neste erro, ele os levou a concluir que os pecadores viveriam em eterna miséria.